Olá pessoal, meu nome é Samuel Barufi, eu sou natural de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Eu conheci a Canadá Intercâmbio no final de 2011. Eu me formei no final de 2011 no curso de TI do Rio Grande do Sul. E eu estava à procura de uma experiência no exterior, uma experiência profissional e até para aprimorar meu inglês. Eu decidi ir atrás de algumas agências para ver se existia a possibilidade de fazer algum estágio na área. E foi aí que eu conheci a Canadá Intercâmbio, felizmente. De várias agências que eu pesquisei, foram poucas que conseguiram me dar alguns detalhes sobre como seria possível conseguir um estágio no exterior, principalmente no Canadá, aqui em Vancouver. E a Canadá Intercâmbio, ela se dispôs a me ajudar em todo o procedimento, desde ver qual escola eu poderia estar estudando, como seria o processo das entrevistas do meu estágio, se seria possível ter algum valor, algum salário remunerado no meu estágio. Então, o pessoal foi um processo de, eu diria, 4 meses, com meu visto, com a entrevista para ver se eu poderia participar do meu estágio. Então, eu cheguei aqui em Vancouver no começo de março de 2012 e eu estudei durante 6 meses numa escola aqui em Vancouver. Durante esses 6 meses foram 6 meses de ESL, de inglês. Meu inglês era bem básico quando eu cheguei aqui, então eu pude ter o primeiro contato com a língua, aprender bastante a se virar. E os outros 3 meses do meu programa foram fazendo um curso de business na mesma escola, que me ajudaram mais a entender a cultura do business canadense e como funcionava uma empresa. A partir desse momento, no meu último mês de escola, com a agência, com a Canadá Intercâmbio, com a ajuda da Canadá Intercâmbio, eu tive toda a ajuda desde de preparar meu currículo em inglês, desde como me portar numa entrevista de trabalho, que roupa eu deveria usar, o que eu deveria falar, o que eu não deveria falar. Então foi um mês de estudo e trabalho junto com a Canadá Intercâmbio para ver o que eu poderia fazer para conseguir meu estágio. Então, a partir do meu último mês de aula de business, uma agência parceira da Canadá Intercâmbio, eu entrei em contato com eles, que eu já tinha comprado o pacote no Brasil. Então, é bem interessante esse primeiro contato que você tem com eles, porque você é só um estudante aqui, então você tem que entender como que é a cultura de uma empresa canadense, o que você tem que falar. Então, no primeiro contato, eu fui na agência parceira, eles me pediram qual que era a minha área de estudo, qual que eram as minhas habilidades, meus skills e o que eu estava interessado em procurar um estágio aqui no Canadá. A partir disso aí, eles começaram então a procura de empresas que poderiam se encaixar no meu perfil. E assim que eles acharam algumas empresas, eles prepararam também o meu currículo em inglês. Assim que eles tiveram o meu currículo em inglês preparado, eles mandaram para as empresas. Assim que as empresas olharam o meu currículo e gostaram, eu fui fazer uma entrevista com eles. E o interessante disso é que antes de eu fazer a entrevista com eles, a agência parceira da Canadá, ela me treinou como me portar numa entrevista de emprego. Me treinou com perguntas simples, que parecem ser bem simples, mas que na realidade importa bastante. Como o que você quer para o seu futuro, como você vê Vancouver, algumas perguntas que fizeram diferencial para a empresa estar me escolhendo. Gostaram do meu currículo. Eu participei então de 2 entrevistas. A minha primeira entrevista eu senti que eu estava um pouco nervoso. E foi bem interessante. Eu vou deixar bem claro aqui que a Canadá Intercâmbio sempre me deixou ciente que não é 100% de certeza que você vai conseguir um estágio no Canadá, que depende muito de ti, de como se você sabe falar inglês, se você tem os skills necessários para o trabalho. Então eu estava bem ciente que talvez eu poderia receber um não, ou dependendo da empresa poderia receber um sim. Então no total foram duas entrevistas que eu tive. A primeira entrevista eu não fui bem sucedido, infelizmente, mas felizmente na minha segunda entrevista eu estava mais tranquilo, eu consegui responder as perguntas mais fluentemente e assim eu consegui o meu primeiro trabalho, que foi na Colony, eu já estou trabalhando aqui durante 6 meses. Outra coisa bem importante que a Canadá Intercâmbio e a parceira da Canadá Intercâmbio sempre me deixaram bem cientes, que para eu entrar participando desse programa, que era o estudo 6 meses e estágio de 6 meses, é que eu precisaria ter no mínimo 2 anos de experiência na minha área. Eu trabalho com TI, com redes de computadores,
e eu precisaria estar formado, que isso aconteceu no final de 2011. Então eu recebi um sim na primeira entrevista que eu fiz ainda no Brasil, com a parceira da Canadá Intercâmbio, e assim que eu recebi o sim, aí foi todo o processo. E o legal é que quando tu faz a primeira entrevista com a parceira da Canadá Intercâmbio, eles vão ir bem detalhadamente no teu currículo e eles vão especificar. Eu acho que a melhor área para ti seria essa. No meu caso foi redes, porque o meu background, a minha experiência é realmente com redes. Então ela falou, não, eu acho que com esse teu currículo, acho que a gente poderia conseguir algumas entrevistas especificamente na área de redes. E foi assim que aconteceu. Então, felizmente, eu consegui meu estágio na Colony Networks e em agosto de 2012 eu comecei meu estágio aqui e foi bem interessante que eu diria que a primeira semana foi um pouco assustadora para mim, porque todos os meus colegas de trabalho são canadenses, então é um pouco chocante a primeira vez que tu realmente fica falando com todos os canadenses em inglês num ambiente de trabalho que é totalmente diferente do ambiente de casa ou alguma coisa assim. Mas depende muito de ti, assim, tu vai ter que se esforçar bastante para aprender o inglês, e eu acho que foi dentro de 2 semanas eu já estava mais amigavelmente com o ambiente de trabalho, e o pessoal aqui me acolheu super bem, e eles são muito engraçados, e como eu sou um estagiário aqui, o nível da empresa que eu estou trabalhando, além de ser o inglês, é bem técnico, então eu acabei aprendendo muitas coisas que pro meu futuro serão brilhantes, que no Brasil é um pouco difícil, eu acho que ainda essa tecnologia não chegou no Brasil. Além de inglês, do ambiente de trabalho amigável e de toda a experiência técnica que eu tive, eu acho que o que eu mais vou levar para minha vida é que se você quer alguma coisa, você vai batalhar por isso, mesmo que seja difícil, você vai fazer com o tempo, você vai conquistando as pessoas. Então, depende bastante de ti. Uma coisa que é diferente do Brasil, não diria diferente do Brasil, mas eu diria que a cultura canadense é muito amigável. Se você souber como pedir, eles vão te ajudar a qualquer momento. Então isso é uma coisa que me ajudou bastante. E até hoje eu posso dizer de todos os meus colegas de trabalho, eles não são só meus colegas de trabalho, mas são meus amigos. Então acho que isso é bem importante também para falar o que eu vou estar levando desse meu estágio para o Brasil. Bom, então o mais incrível da minha viagem, eu diria que para o Canadá aconteceu acho que 1 mês depois que eu tinha começado a trabalhar como estagiário aqui na Colony. O pessoal da empresa começou a brincar comigo que eles gostariam de me ter aqui para sempre, não para sempre, mas por um período maior do que 6 meses, que era meu período do meu estágio. E no começo achei que era só uma brincadeira, que eles estavam brincando comigo. Mas depois de um mês e meio, o meu chefe decidiu falar comigo, ele decidiu falar, a gente está gostando do teu trabalho, a gente já teve um estagiário brasileiro, a gente gostou do trabalho dele também, e eu acho que valeria a pena a gente te contratar, fazer o sponsor para você voltar para o Canadá. Então foi uma notícia, eu fiquei muito feliz com a notícia, mas foi um pouco chocante para mim, porque no começo não tinha essa ideia. Mas a proposta foi boa, não só a proposta, mas por estar trabalhando no Canadá, estar tendo uma experiência no Canadá e com todo esse ambiente que me propôs, eu decidi falar com a minha família. Falei com a minha família, eu pedi um tempo de 1 mês para decidir e eu acabei decidindo ficar por aqui. Então meu estágio está acabando agora, no final de fevereiro. Eu vou estar voltando para o Brasil e vou estar esperando o visto de trabalho ficar pronto, e se tudo der certo eu vou continuar trabalhando para a Colony, que eu realmente gostei de toda a experiência. Então quando o meu chefe decidiu que ele gostaria de me contratar, não é uma coisa normal que acontece aqui, até porque o processo de imigração de qualquer estrangeiro, principalmente de um brasileiro para o Canadá, é um processo bem burocrático. A empresa vai ter que provar para o governo X questões, que eles tentaram contratar um canadense, mas eles não conseguiram, que o meu currículo é melhor que o currículo de um canadense, e todos esses fatores. Não é normal acontecer. E quando isso aconteceu, eu tentei parar e pensar um pouquinho o porquê eles gostariam de estar me contratando, porque eu seria uma boa pessoa para a empresa. E algumas coisas me passaram pela cabeça. Eu lembrei que na minha segunda semana
o pessoal precisaria estar fazendo um plantão durante 2 semanas e alguém precisaria estar aqui na empresa às 5 da manhã. E a pessoa que viria para cá ia estar sozinha, não ia estar com o apoio de ninguém. Ia ter que fazer o trabalho sozinho. E pediram para várias pessoas da empresa, algumas pessoas não puderam e acabaram pedindo para mim. Eu estava na minha 2ª semana de estágio aqui. E eu decidi fazer. Eu falei, eu gosto de desafios, vamos aproveitar e vamos fazer. E eu acho que isso, o pessoal da empresa acabou me olhando com outros olhos. Eu consegui, eu fiz durante 2 semanas, eu vim todos os dias às 5 da manhã. E acabei fazendo um bom trabalho, acabei atendendo os clientes por minha conta e acabou dando tudo certo. Então, eu acho que a lição que fica pra mim é que não importa onde você esteja, você vai ter que fazer um trabalho bom, vai ter que se dedicar, vai ter que mostrar o que você é capaz de fazer alguma coisa, mesmo que você não saiba. Eu acho que mesmo que você não saiba, você tem que se dedicar, ir atrás e aprender. Que isso foi uma das coisas que aconteceu comigo aqui. E gostaria de agradecer todo o pessoal da Canadá Intercâmbio, que se não fosse por eles eu não teria nem chegado perto do que eu conquistei. E vocês podem confiar na Canadá Intercâmbio que eles são nota 10. Eu acho que minha experiência aqui no Canadá foi fantástica, principalmente profissionalmente, mas também pessoalmente. Eu acho que eu cresci bastante. Você acaba tendo que se virar sozinho em todas as questões e eu com certeza aconselharia ao pessoal que está assistindo esse vídeo, se está procurando uma experiência profissional no Canadá, que venha para cá, que seja humilde, que trabalhe bem e que abra a mente para novas maneiras de se fazer o trabalho e com certeza vai valer a pena para um futuro. E eu penso, mesmo se eu não conseguir voltar para cá, eu vou estar disposto a arranjar um bom trabalho no Brasil, e isso foi graças a Canadá Intercâmbio, que eu comprei a ideia deles de vir para cá e deu certo. Então, muito obrigado e confie na Canadá Intercâmbio.